Olá, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal com as principais notícias dos Estados Unidos. Tarifaço, aqueles 25% que os Estados Unidos querem impor a alguns produtos que são exportados e importados do Brasil. O Brasil respondeu a algumas indagações do governo, tentando reverter esse tarifaço que já vai entrar em vigor aí essa semana, mas parece que essas explicações não deram certo. Então, muito provavelmente, esse tarifaço vai atingir muitos produtos brasileiros. Só para entender, essa tarifa maior é paga pelo importador lá nos Estados Unidos, não é pelo exportador aqui no Brasil. Mas acontece que o produto fica mais caro e o importador acaba optando por outros países. E isso o Brasil acaba perdendo muito dinheiro com essas exportações. Uma derrota de Donald Trump na Suprema Corte diz respeito à cidadania. Por quê? Hoje, pela Constituição americana, a criança que nasce em território americano, independente se o pai está lá legal, ilegal, se a mãe é americana, se o pai é americano, se é de outro país, não interessa. A criança nasceu dentro dos Estados Unidos, ela é considerada uma cidadã americana. Donald Trump tentou reverter isso. Ele queria que não fosse aplicado automaticamente, principalmente aquelas crianças que têm pais e mães ilegais nos Estados Unidos. Ou aquele turismo, né? Aquele turismo de gravidez, que a mulher vai para lá só para ter o filho tem a cidadania americana e ela volta para o país de origem. A Suprema Corte, mesmo tendo maioria conservadora, indicados por Donald Trump, não aceitou e determinou que continuasse exatamente como está. Para mudar isso, precisa mudar a Constituição dos Estados Unidos, que é uma coisa dificílima de acontecer. Então, por enquanto, quem nasce em território dos Estados Unidos é cidadão americano, independentemente do status imigratório dos pais. Infelizmente, sem novidades sobre o acordo Irã, Estados Unidos e Israel, Rússia e Ucrânia estão acelerando na violência, estão atacando uma outra cada vez mais, com mais mortes, e lá também parece estar longe de um acordo. E o acordo com o Irã simplesmente está cada vez mais difícil. Por quê? O Irã só está tentando alguma coisa agora de acordo porque ele quer a liberação de sanções de dinheiro que ele tem retido em outros países, bilhões e bilhões de dólares. Isso está estrangulando a economia iraniana. Se conseguir essa liberação, aí sim que vai ficar ainda mais difícil conversar com os ayatolás, porque eles vão respirar, vai entrar esse dinheiro para conseguir melhorar a economia, aí eles vão querer impor condições ainda mais favoráveis a eles. O petróleo, que é o grande vilão da história, o aumento de preço, enriquecimento de urânio, Estreito de Hormuz, tudo isso parece andar de lado, sai semana, entra semana e nada é resolvido. E o pior, parece que nós estamos realmente longe de qualquer composição entre esses países. A geração de emprego nos Estados Unidos. Foi divulgada agora a taxa do mês de maio, e taxa do mês de junho, e essa geração atingiu um número muito mais baixo que o esperado. 57 mil novas vagas no mercado de trabalho. Normalmente estava sendo gerado em torno de 100 mil vagas. Foi uma queda muito grande na geração de empregos, em que pese o índice do desemprego ter dado uma pequena recuada. Está em 4,2%, o que para uma economia do tamanho dos Estados Unidos é considerado praticamente zero. Os técnicos consideram que um índice de desemprego de até 4% numa economia do tamanho da economia americana é considerado praticamente zero. Mas já é um alerta, porque taxa de juros não caiu, a inflação subiu e a geração de novos postos de trabalho caiu. Então é uma mistura perigosa para a administração de Donald Trump. Que lembrando, agora em novembro tem eleições de meio de mandato. Renova 1/3 do Senado e também todos os deputados federais. E ele pode perder o controle dessas duas casas. Denis Munhoz com as principais notícias dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.